Bem-vindos ao canal onde a panela é mais quente que o Wi-Fi da sua casa e a cozinha é o palco da maior revolução gastronômica do século. Aqui, a gente não só cozinha, a gente cria experiências, mistérios e às vezes até pequenas explosões. Mas tudo sob controle, eu acho. Prepare-se para receitas incríveis, apresentadas do jeito mais inusitado que você já viu, com humor, improviso e aquele tempero secreto chamado "Como é que isso deu certo?". Se você gosta de comida boa, mas também de rir até queimar as calorias antes mesmo de comer, esse é o seu lugar. Porque aqui, meus amigos, cozinhar nunca mais será a mesma coisa. Vai ser uma mistura de MasterChef, stand-up comedy e Discovery Channel depois de 3 cafés. Então já pega sua colher de pau, seu apetite e sua coragem. Porque o show vai começar. Você já imaginou virar um verdadeiro MasterChef das galáxias sem nem saber fritar um ovo sem chamar os bombeiros? Pois é, hoje sua hora chegou. Vamos aprender a fazer um cachorro-quente de forno tão delicioso que até o padeiro da esquina vai ficar com inveja. E o melhor, é prático, rápido e tão fácil que até quem só usa o fogão como mesa vai conseguir tirar onda de chefe de elite. Bora? Porque daqui a pouco você vai estar se sentindo no pódio, levantando a taça do torneio mundial do hot dog gourmet de forno. E para começar a bagunça culinária, jogue 3 xícaras de leite como se fosse poção mágica. Uma de fermento biológico porque sem ele nada cresce, nem o bolo nem a vida. E uma colher de sopa de açúcar para dar aquele carinho. Agora, para dar aquele plot twist no sabor, entra em cena uma colher de café de sal. Ou mais, se o coração mandar e o rim aguentar. Mas respeita a carcaça, não vai inventar de jogar meio quilo não. Senão, em vez de pão, você cria um tijolo gourmet sabor salmoura. Agora é a vez da estrela dourada. Joga uma colher de sopa de manteiga, essa entidade sagrada que transforma qualquer receita triste em novela mexicana com final feliz. E aí, meu amigo, mistura com gosto, mas com aquele braço de padeiro marombado, porque a massa sente a energia. Se tiver aquele mix macetoso, meu amigo, aí é sucesso na certa. Sabe aquele que faz a massa girar mais rápido que fofoca em grupo de família? Então, ele não só ajuda, como evita que você termine o rolê com o braço mais dolorido que quem voltou da academia no primeiro dia. Mas se não tiver, vai no braço mesmo. Afinal, nada mais marombado do que bater massa no estilo CrossFit caseiro. E não podemos esquecer da farinha de trigo, é claro. Porque sem ela, meu parceiro, o que você tem é só uma sopa de fermento com leite chorando no canto. Então manda ver, 3 xícaras no capricho, mas vai colocando aos poucos, senão a cozinha vira deserto do Saara num espirro. Depois é só meter o braço e mexer com gosto, mas com gosto mesmo. Nada de mexidinha preguiçosa não, é pra parecer que você tá convocando os deuses do glúten no rolê. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ou, se quiser facilitar o crossfit culinário e não sair com o braço tremendo igual vara verde, mete de novo o mix. Caso tenha, é claro, porque se não tiver,
aí é no muque mesmo. E olha, bater massa no braço é tipo personal trainer gratuito. Você ganha pão e bíceps ao mesmo tempo. Chama isso de combo fitness gastronômico. E aí, meu povo? Está curtindo essa receita maluca e quer ver mais aventuras culinárias doidas? Não sai daí não! Aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho, que não toca, mas vibra no coração, e continua assistindo, porque vem mais comida, mais bagunça e mais risada. Bora junto, porque aqui até a massa cresce de tanto rir. Quando a massa chegar nesse ponto mágico, que parece mais fofinha que travesseiro de hotel 5 estrelas, deixa ela descansar por uns 30 minutos. É o cochilo sagrado da massa, o soninho da beleza do pão. Nesse tempo, não fica cutucando, não sopra, não mexe. Só deixa ela lá, meditando, absorvendo energias cósmicas e planejando como vai crescer e virar o Arnold Schwarzenegger das padarias. Após os 30 minutinhos de soneca da massa, tá na hora do showtime. Pega aquele tabuleiro maroto, passa uma besuntada de manteiga no capricho, mas passa bem, nada de miserê. É pra ficar mais escorregadio que sabão em campeonato de tobogã. Aí você joga a primeira camada da massa, que vai se esticar no tabuleiro igual turista tentando caber na cadeira de praia. Espalha com carinho, porque daqui a pouco essa criança vai virar monstro de padaria. Chegou a hora do show, minha gente. Agora é sem dó. Manda ver no ketchup como se fosse tinta de grafiteiro em promoção e capricha na maionese como se estivesse passando argamassa na laje do churrasco. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Pegue aquele meio quilo de salsicha, já pré-cozida e cortada ao meio. Porque aqui a gente não tem tempo pra novela inteira, só pros melhores capítulos. E bora começar a rechear. Vai parecer até desfile de escola de samba gastronômica. Cada salsichinha entrando na passarela já com fantasia pronta. Agora é a vez do milho maroto, aquele que chega pulando da latinha como se tivesse treinado no circo. Depois, joga um tomatinho bem picadinho que nem fofoca de vizinha. Rápido, afiado e espalhado por todo lado.
E se quiser, mete os temperos da sua preferência, porque aqui é cozinha livre. Vale de orégano filosófico até pimenta que faz o Wi-Fi cair. E por último, mas não menos importante, faça o gran finale. Lance aquele cheiro verde como se fosse confete em carnaval de rua. Ele chega discreto, mas dá o golpe final no sabor. Tipo aquele amigo que chega atrasado na festa, mas traz a bebida que salva a noite. Ah, e agora, sem miséria, jogue mais ketchup e maionese por cima. Tipo artista de rua fazendo arte abstrata na calçada. Quanto mais bagunçado ficar, mais cara de prato gourmet raiz vai ter. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Chegou a hora de cobrir o recheio com o resto da massa, bem na manha, como se estivesse colocando um edredom fofinho num bebê gigante de salsicha. Vai ajeitando com carinho, sem apertar muito, porque essa massa é temperamental. Se apertar demais, ela faz birra e não cresce. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. Agora, meu amigo, é o momento artístico. Separe a gema de um ovo de galinha caipira que acordou inspirada e resolveu botar um ovo giga, digno de prêmio Guinness. Mas se a galinha for mais humilde, fresca de quintal, aí manda 2 de uma vez que tá valendo. Aí vem o charme, pega aquele pincel maceta cheio de estilo e passa a gema no acabamento como se estivesse pintando um quadro de arte moderna. Só que esse, no fim, dá pra comer. Depois de toda essa operação cirúrgica de camuflagem, entra a parte fashion. O acabamento com cebolinha, lançada com a classe de um estilista, colocando a última pluma na fantasia de carnaval. Agora é só ter paciência de mestre zen. Espere a bruta crescer mais um pouco, inflando como balão de festa junina cheio de gás hélio. Depois, leve direto para o forno 30 minutinhos a 150 graus e já vai se preparando para a maratona de cheiros que vão invadir a casa. Mas ó, não vacila. Fique de olho, porque cada forno tem sua própria personalidade. Tem uns que são apressados, outros preguiçosos e alguns que parecem até fofoqueiros, sempre soltando uns estalos fora de hora. E que ruflem os tambores! Senhoras e senhores, está oficialmente pronto o astro principal da noite. O cachorro-quente de forno mais gostoso do planeta Terra, da Via Láctea e talvez até de Andrômeda. Olha só essa belezura. Parece até que saiu direto de um comercial, mas não. Saiu do seu forno. É nesse momento que até o vizinho, que nunca fala com você, vai inventar uma desculpa para bater na sua porta. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. E aí, gostou dessa maravilha crocante e suculenta? Pois agora não tem mais desculpa para pedir lanche todo dia, porque você já sabe fazer o cachorro-quente de forno mais estiloso da galáxia. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque vai que o YouTube esquece de te avisar e você perde a chance de virar chefe internacional da sua própria cozinha. Agora eu vou nessa, porque esse cachorro-quente aqui não vai se devorar sozinho. E eu não vou dividir com ninguém. Até a próxima, e cuidado! Depois dessa receita, seus amigos podem começar a aparecer de surpresa na sua casa com refrigerante e um prato vazio.